Bem-vindo, Wagner. Gratidão pela presença. Vai ser um prazer te ouvir. O microfone é todo seu. Namastê, Cláudia, a todos. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Ok, perfeito. Primeiramente, muito obrigado, né, pela oportunidade e é uma gratidão imensa, né? Estar aqui e poder compartilhar com vocês. Eu, eu conheci Shiriyama Bhagavan em 2017, quando eu ingressei numa escola de desenvolvimento humano e crescimento espiritual. Meu professor é o professor Hilário Trigo. Então, esse era eu estava num momento de muitos desafios na minha vida, né? Numa transição, eu não sabia de onde era ou para qual era esse lugar, não é? Então eu tinha uma sensação de estar completamente perdido, mas ao mesmo tempo a sensação que me dava é que eu aguardava por algo que ainda eu não sabia ao certo o que que era, mas eu tinha uma sensação de expectar por algo, né? De aguardar por algo. Então eu vivia irritado, perturbado, né, por pensamentos, sempre, isso é uma característica que eu sempre lembro, sempre perturbado por pensamentos negativos sobre qualquer movimento que eu escolhesse ou desejava fazer na minha vida. Então, seja se eu estivesse pensando no trabalho é algo que não ia dar certo, nos relacionamentos amorosos a mesma coisa, sobre dinheiro. Então, realmente é uma tortura viver com esse tipo, né, de pensamento, né? Então, logo, todas as ideias, para mim, elas já nasciam mortas. Então, é muito triste, né, olhar para isso, né, ter que ver isso. E, realmente, eu sinto que nesse momento evolutivo que a gente passa pelo planeta, ninguém se encontra, né? Todos nós estamos nos reencontrando, né? Então essa é a sensação. E essa foi a sensação mais que pode representar isso, né? Que eu tive quando eu vi o Shirimurti, né? A imagem da grande luz, né? De Shiri, primeiro a imagem de Shiriyama Bhagavan, né? E aí depois a projeção, né? Na sala de aula, me lembro como se fosse hoje, né? A projeção então da grande luz compassiva Kalki. Então, ao ver e ao tomar conhecimento, né, da missão, que era libertar toda a humanidade de toda dor e sofrimento, realmente era um reencontro. E aí eu confesso, né, eu falei, uau, que missão é essa, né? Libertar toda a humanidade da dor e do sofrimento. Né? Então foi muito interessante esse reencontro. Naquele momento, eu estava bastante integrado ao movimento espírita, né? Então, as imagens, os mantras, tudo me causava uma certa estranheza, sabe? Tipo, não estou acostumado, não faz parte da minha cultura isso, né? Então, e servia também para ampliar o meu conflito interno. Eu digo, meu Deus do céu, agora mais um negócio, né, para poder confundir a minha cabeça já confusa. E aí, com o passar dos anos, eu me coloquei disponível para ir construindo um relacionamento com Shiriyama Bhagavan, que eu acho extremamente importante, esse tempo de construir essa relação, sabe, essa relação diária de conversa, de sentir. Então, isso foi muito, muito importante para mim, não é? E eu passei inúmeras vezes, eu me lembro, pelas câmaras sagradas, né? Porque aí chegou a pandemia e aí, então, realmente, aonde eu conheci essas câmaras sagradas. Eu passei inúmeras vezes por lá, né? Então, foi algo muito profundo, muito impactante, muito revelador para mim. E quando eu ingressei, né, no 81.000 Diksha Yagna, tanto com os estudos mensais, né, com Shri Bhagavan e os encontros de suporte com a Tejasa, a sensação que se dá, não é, uma experiência de ampliação, né? Então algo se apresenta, algo faz um movimento dentro de mim. E aí a mente barulhenta, né, com foco muitas vezes voltada para o problema, ela começou a silenciar. E foi muito interessante observar esse movimento de silêncio, esse movimento. Eu tive a impressão que tinha nascido em mim uma testemunha, uma espécie de observador. E aí eu fui notando que eu não reagia mais às situações, mas eu observava essas situações, o que acontecia, sem ser afetado por esses acontecimentos, sabe? Como é, eu sei que eu estou sentindo isso, mas eu não sou aquilo que eu estou sentindo. Então, algo que foi muito interessante. E aí,
antes, né, existia uma carga emocional muito forte, e essa carga ela estava associada, né, aos acontecimentos geralmente do passado. E agora ali diante de mim, apenas o fato sem as histórias. É algo mágico. E é uma experiência que eh, talvez eu não consiga traduzir, né, nessas palavras que eu esteja passando para vocês. Os processos espirituais, as cirurgias neurobiológicas, o receber e o doar, o estado de pico, agora, né, o Ananda Soma, ou amor incondicional, ou a unidade, né, que é diretamente da fonte da grande luz compassiva Kalki, isso promoveu, e a sensação é que continua promovendo os ajustes finos, sabe? Então, tem um momento em que a gente chega e um momento desses ajustes. Hoje, eu digo com certeza para vocês que eu experimento estados que me inspiram muita confiança no divino. Essa confiança, o fluir com a vida, eu aprendi a ser muito, mas muito mais gentil comigo mesmo, com o meu processo. É meu processo, diz respeito às minhas experiências, à minha cura, o meu processo, né, de soerguimento de tudo isso. Hoje eu escolho uma linguagem que apoia um estado interno muito mais compassivo e sem julgamentos. Shri Bhagavan, eles não são apenas avatares que representam um milagre para a humanidade, que ainda, né, vive numa uma espécie de divisão. Eles são professores, sabe? Eu me sinto visto, eles são professores atenciosos, cuja missão me inspira e me fortalece uma unidade com tudo que vive. E os desafios, né, obviamente, eles fazem parte da nossa jornada. E aí eu descubro que não há necessidade de lutar contra isso, não é? Então, eu faço o que está ao meu alcance, mas sempre com compromisso e integridade. E aí o divino, ele faz chegar, né, até mim todo e qualquer recurso necessário. Então, a soma desses atores todos que eu falei, né, eu considero como um verdadeiro milagre. E, segundo o Shri Bhagavan, a reunião de 1% dessa humanidade, né, já desperta, ela pode impactar o coletivo e alterar essa ordem dos acontecimentos do mundo. Então, isso é muito mágico quando você consegue perceber que uma decisão sua pode integrar esse movimento. Não Um chega nem a um serviço por à vida. cento, é 0,001%. É um 0,001%. milésimo. Que benção, né? Olha, Daí o mais, total da mais humanidade possibilidade. seria 81 mil pessoas, porque são 8 milhões e 100, 8 bilhões e 100 milhões, né? Então, 81 mil representaria essa pequena porcentagem, 0,001% da humanidade. Se ela se iluminar, impacta o resto do planeta inteiro. É uma escolha, né? Então, considere, né, fortemente integrar esses encontros do 81 mil Diksha Yagna, que inclusive as inscrições, os registros, eles já se encontram abertos, né? Então, nesses encontros, eles não são apenas encontros de ensinamentos e de conhecimento. Esses encontros, eles são um santuário de uma profunda sabedoria, sabe? Tem uma comovente conexão e uma unidade com o divino. Eu jamais, em lugar nenhum, experimentei algo parecido, similar a isso que eu experimento no grupo do 81 mil Diksha Yagni. Então, quando eu descobri que Deus não existia sem mim, né, e que eu sou quem o cria, né, quem cria esse Deus, nossa, a minha parte divina, na qual eu criei, ela passou a me olhar com bons olhos, sabe? Também com um olhar compassivo, assim como a grande luz compassiva Kal, que ela me inspira a todo momento. E é como se a vida inteira reclamasse de uma sujeira. Sabe quando você estende a sua roupa e aí você olha pela janela e você diz, meu Deus do céu, essa roupa nunca fica limpa. Aí um dia você descobre que o problema não é na roupa, o problema é na vidraça, né? Aí você consegue fazer a asepsia, a limpeza daquilo e tudo volta a fluir, né? Então, quando a gente experimenta, né, ou quando eu experimento uma expansão na minha consciência, novos caminhos eles acabam se mostrando muito mais leves, muito mais funcionais, amorosos, pacíficos e com profundo foco na solução. Então, esses relatos, ou esse relato, e essas experiências, não tenham dúvida, eles ficarão, permanecerão gravados na minha alma, no meu espírito, né, para toda a eternidade. E com um compromisso, né?
de também ser um agente de milagres na vida do mundo, de muitas pessoas, né? Eu sempre pergunto isso. Todo dia, quando eu levanto, sou terapeuta, e quando eu faço meus atendimentos, a pergunta que eu sempre faço, né? Como posso servir mais a vida das pessoas? Então, isso eu aprendo sempre com esse contato com Shiriyama Bhagavan. Então, gratidão. Gratidão infinita a Shiriyama Bhagavan, a grande luz compassiva Kalki, pelos milagres recebidos e por me acolherem e me amarem incondicionalmente. E por esse amor estar sempre presente, por hora me sinto completo. Gratidão, E na Kátia. sua experiência, Wagner, fale assim rapidamente se você obteve algum milagre depois de estar frequentando esse programa de Yagna. Então, o meu milagre foi um milagre financeiro, não é? E dentro daquilo que eu já falei. É, quando eu percebi que eu estava fazendo o que eu podia e dentro daquilo que é minha integridade, realmente o divino me encaminha os instrumentos para fazer. Então, eu estava no momento de transição de um espaço para outro, e aí o recurso ele chegou daquela forma, humanamente, como a gente entende, de uma forma inesperada, como a gente costuma dizer assim, não sei da onde isso saiu, mas se a gente para pensar, a gente sabe, não é? Os milagres, eles acontecem.